Luizon Amigon. Você tem algum macete ou setup para operar no último dia do mês? Tenho. Para falar a verdade, tem um setup sim, que não é meu, tá? Para falar a verdade, ele não é meu. Cara, de tudo que eu aplico aqui no mercado, tem algumas coisas que fui eu que inventei, tá? No day trade especificamente tem algumas coisas que fui eu que inventei, mas no swing trade, em trades em geral, vou te dizer que 95, 97 ou 99% do que eu faço foi aprendido com experiências alheias, tá? Então eu não tenho a menor pretensão de dizer que eu sou o fodástico que inventou esses troços, porque não é verdade. Nem eu, e para falar a verdade, nem ninguém no Brasil. Não tem trader inédito no Brasil. Ah, eu inventei o negócio. Mentira, conversa fiada, tá? Pode ter uma coisinha ou outra, mas quase tudo já foi descrito na literatura americana. Observe o seguinte: a concorrência no mercado de capitais é absurda. É absurda. Tá? Tem gente usando esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos há 50 anos, ou 60, todo dia. Então tudo que existe para testar, os caras já testaram. Tá? Existe até estudos que mostram o seguinte: qual é a chance de você fazer uns seus testes? E eu vejo o pessoal falando assim: porque eu entrei no mercado agora, eu sou um grande programador e eu vou fazer aqui uma nova leitura do mercado, vou fazer backtest, vou me matar, pau, eu vou ser o cara que vai arrebentar e tirar, inventar um novo setup. Cara, a chance de você conseguir fazer isso é menor do que 0,5%. Porque tudo que tinha para ser testado já foi testado. Os caras estão fazendo isso diariamente há 50, 60 anos, no mínimo. Então, sabe aquela história? Não há nada de novo sob o sol? Pois é, exatamente isso. Então, a análise gráfica, nada de novo sob o sol. Tá? Tudo que está aqui, que eu falo, já foi de alguma forma descrito. E esse trade de fim de mês também é descrito. Ele foi descrito, inclusive, tem muito tempo, isso é na década de 60, se eu não me engano. Tá? Mas é que as pessoas esquecem, né? Como passa o modismo, tem moda. Então a moda agora, por exemplo, é vamos descer para pegar a liquidez e não sei o quê, porque aí muda os termos, muda os nomes, muda as frescuras, suporte não chama mais suporte, chama outra coisa, resistência não chama mais resistência, chama outra coisa, porque eu preciso vender um curso, né? Claro. Se eu vender um curso de suporte e resistência, ninguém vai comprar, porra, porque o troço já está descrito há milhões de anos. Tá? Eu vou escrever um livro falando sobre dinossauros. Não vai vender muito. Mas se eu disser que eu estou escrevendo um livro sobre animais extraterrestres gigantes que existiram na Terra não sei quando, aí é capaz de vender. Aí vai vender igual água. Né? Até o povo se dá conta de que aquilo é um dinossauro e aí fica chateadinho comigo e não dá certo porque eles não são extraterrestres e aí vai. Mas sim, existe esse setup, muito setup, tá? Mas não para o feriado. Não para o feriado. Existe para o último dia do mês. E aí, você vai fazer o seguinte: você vai pegar, se o último dia do mês, cara, não bote isso em prática, pelo amor de Deus, tá? Teste antes. As carteiras dos fundos, elas são refeitas mês a mês e trimestre a trimestre. Então, toda vez que essas carteiras precisam ser rebalanceadas, dá a oportunidade de fazer um trade. Então, todo fim de mês tem esse rebalanceamento de carteira. Todo fim de trimestre tem esse rebalanceamento de carteira. A cada 6 meses tem um rebalanceamento de carteira, que já dá o trimestre, então você não precisa correr muito atrás. E no fim do ano dá um trade sensacional, que é o trade de rebalanceamento de carteira anual. Então isso existe. E como que você faz? Como é descrito o trade. O trade é descrito, o modelo é descrito desta forma. Não é a forma como eu uso, é a forma como isso é descrito no livro. Tá? Eu não lembro o nome do livro do cara. Eu já não lembro mais, é muito livro, então eu não lembro quem foi que escreveu essa porcaria, mas tem aí uns 40, 50 anos que o cara escreveu isso. Ou mais. Então você pega, se o último dia do mês for positivo, você não faz nada. Tá? Você não faz nada. Fica quieto. Se o último dia do mês for negativo, caindo, forte, você compra o troço. Compra o troço. E espera virar o mês. Os primeiros. Não tem stop, tá? O setup é descrito sem stop. Por isso que eu falo, testa essa porcaria antes. Em backtest. Aí o cara espera 3 dias. Tem que fechar positivo em um desses 3 dias. Se não fechar, ele zera. Se fechar positivo, o cara sai. Sai e quanto deu, deu.
Tá? Isso funciona? Funciona. Funciona muito bem, para falar a verdade. Tá? Em boa parte dos ativos isso aí dá algum percentual, mas ele dá uma taxa de não prejuízo, que é o que interessa, acima de 70%, na minha experiência pessoal. Mas eu não uso esse setup exatamente como está descrito, como eu acabei de falar, essa é a descrição. Eu não faço assim. Porque eu não gosto de operar sem stop, eu tenho conta de risco, eu opero de uma forma um pouco diferente, que eu não vou entrar em detalhes, porque é uma forma minha, pessoal, de operar, mas eu estou passando para vocês como é o setup, e aí vocês testem, vejam se gostam e adaptem. Né? É assim que é a vida. A gente tem que adaptar. Não pegue nunca alguma coisa que alguém falou e simplesmente, pum, vou para a prática. E não faça isso, tá? Ninguém, não interessa quem seja.